O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também transmitindo o programa Gente que Fala a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook à sua disposição, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Fica aqui o nosso convite a partir de agora, pela próxima hora, para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas redes sociais todas. Interaja também com a gente, sua participação é bem legal, fazendo perguntas aos entrevistados, aos convidados de hoje. É o 973350038, WhatsApp. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, quarta-feira chegou e o nosso espaço aqui sempre voltado, dedicado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai então conhecer os nossos entrevistados, nossos convidados, que vão analisar todos os temas por aqui propostos. Kleber Kaplar, psicólogo clínico, pós-graduado em saúde da família e psicologia do esporte. Kleber, bem-vindo mais uma vez com a gente, obrigado por colaborar. Você está bem? Bom dia, Mauro. Eu que agradeço o convite. Estou bem. Que bom estar aqui com você. Vamos conversar um pouquinho. Muito bem. Também com a gente na bancada de hoje, Thaís Verdi, nutricionista, professora, palestrante, cientista. Thaís, bem-vinda mais uma vez aqui no Gente que Fala. Obrigada pelo convite. Vamos contribuir bastante com esse assunto hoje. Muito obrigado. Fabiana Ratti, também com a gente, psicóloga, psicanalista e pesquisadora. Você está bem, Fabiana? Olá, muito obrigada pela oportunidade, prazer, vamos discutir os assuntos. E ainda a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra, professora universitária na Unisa. Ela integra a ABDA, é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Tudo bem, doutora Sônia Palma? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, acho que vai ser um programa ótimo. Obrigada mais uma vez. Quero lembrar que antes do nosso próximo tema, hoje, 25 de setembro, é o Dia do Rádio, e aqui a nossa felicidade em poder estar no ar neste dia, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias. O agradecimento à 365 por acolher o programa Gente que Fala, toda a nossa equipe, o rádio que foi uma invenção de Marconi, que chegou ao Brasil e a sua primeira transmissão ocorreu em 7 de setembro de 1922, pela ocasião do centenário da independência do Brasil, pelas mãos de Roquete Pinto, e ele que, no ano seguinte, em 1923, fundou a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então, em 1922, a primeira transmissão que aconteceu no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, e no ano seguinte, a primeira emissora brasileira. E o rádio, que tantas pessoas falam que vai desaparecer diante do surgimento de novas mídias. Não, o rádio não desaparece, estamos aqui todos os dias, prestando aqui cumprindo aqui o nosso papel de prestação de serviço, de levar opinião e de levar informação para a nossa audiência. O agradecimento também à Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, que retransmite o programa Gente que Fala a partir das 10 da noite. E aqui um carinho todo especial, estou tomando muito tempo aqui, mas é importante, esse dia é muito importante para todos nós, um carinho especial as emissoras as emissoras de rádio, nossas co-irmãs, né, pelas quais eu passei, sem as quais eu certamente não estaria hoje aqui no microfone da Rádio 365 para poder dizer o que eu estou falando agora. Comecei na Rádio Transamérica nos anos 80, então um carinho muito especial pela primeira emissora, trabalhei na Rádio Metropolitana FM, também na Globo, no Sistema Globo de Rádio, à época Globo Excelsior, hoje Globo CBN. Foram várias emissoras, né? Até puxar na memória aqui, passei pela Rádio Manchete, passei pela Rádio Manchete. Hoje a frequência da Rádio Manchete 91,3 está com a Rádio Disney. Acho que eu não esqueci nenhuma. Aí Antena 1, também passei pela Antena 1. Então, muito obrigado a todas essas emissoras por ter me acolhido. Também os parabéns a todos os colegas radialistas, os profissionais, jornalistas que atuam nas emissoras de rádio, hoje, 25 de setembro, Dia do Rádio. Vamos ao nosso primeiro assunto, muitas coisas importantes para a gente falar a respeito nesta quarta-feira, assuntos ligados à saúde mental.
Uhum. Olha, o estudo do Conselho Nacional de Justiça mostra que a maioria das pessoas internadas em estabelecimentos de custódia e manicômios judiciários é formada por homens pardos e pretos com diagnóstico de esquizofrenia e envolvidos em crimes de homicídio. Esses dados fazem parte da pesquisa Pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, privadas de liberdade, que foi divulgada ontem. Desde fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça, a doutora Sônia Palma, tenta desativar essas instituições e encaminhar os mais de 2.000 internos para tratamento no Sistema Único de Saúde. Ou seja, é uma batalha, né? E um resultado difícil de ser alcançado. O que acontece, doutora Sônia? Ainda essa questão da criminalidade, né, e saúde mental ainda tem com bastante tabu, é vista com bastante receio pela população. Nós temos casos emblemáticos aí, né, dos irmãos Cravinhos, que, por exemplo, que foram soltos recentemente, né, já que eles não tinham teoricamente uma doença mental, mas quando tem uma doença mental, ainda fica mais complicado a aceitação, né, da saída desses pacientes. Até porque é muito difícil, Mauro, você dizer que essas pessoas não cometerão mais nenhum crime, né? Seja com ou sem problema de saúde mental. Mas com problema de saúde mental, isso ainda fica um pouco mais complicado. Agora, o caminho natural é que essas pessoas vão cumprir pena nos presídios, por exemplo, normais, né? Com um trabalho, uma assistência psiquiátrica e psicológica adequada. Ou que eles vão, né, para suas casas com tratamento psiquiátrico adequado, com psicológico. Nós temos, né, o Dr. Kleber aí, que sei o quanto que é importante o acompanhamento. Então, eu acho que precisa de para fechar o manicômio, para a gente não repetir o que nós repetimos quando nós fechamos os hospitais psiquiátricos, nós não tínhamos uma base de sustentação para receber essas pessoas, nós vamos criar um problema muito grave, né? Porque eles vão sair, não vão sofrer preconceito, muito maior até do que um preso normal, não vão receber assistência, e a gente sabe que um paciente, por exemplo, esquizofrênico, que é tratado, ele vai, como se diz, ter o risco dele ter um problema psiquiátrico e matar alguém é menor, é igual quase à população comum. Agora, se ele não for tratado, aí sim, soma-se a questão da doença mental. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter políticas públicas claras e eficazes para poder dar uma assistência a essas pessoas, né? Mais de 1.000, quase 2.000 pessoas que estão nesse sistema, né? Kleber Kaplar, a sua análise sobre esse tema, desde fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça tenta desativar essas instituições, né, os manicômios judiciários, para encaminhar os 2.000, mais ou menos 2.000 internos para tratamento no SUS. É uma questão muito complexa. Eu confesso que eu não tenho tantos dados assim para opinar especificamente nesse assunto, Mauro. O que eu posso te dizer a respeito é que 90% dos casos de suicídio estão ligados a algum transtorno mental. Olha que coisa forte, né? Que coisa impactante, né? Então, agora, lidar com isso envolve uma série de coisas, como a doutora Sônia levantou, né? Saída desse egresso do sistema prisional, né? Do sistema manicomial. Muito complexa a situação, viu, Mauro? Se outras colegas puderem contribuir também, a gente vai criando alguma luz no fim do túnel. Sim. O que você consegue falar sobre o preconceito, Kleber, a respeito desses egressos? É verdade, é uma questão muito difícil na sociedade. O caso da. Eu tenho acompanhado alguma coisa, a doutora falou dos cravinhos, né? Vira e mexe surge alguma coisa a respeito daquela menina Suzane, né? Nos noticiários, que ela vai estudar, que ela vai sair, agora vai. Parece que tem uma aura de que ela não pode prosseguir a vida dela, né? De alguma forma. É claro que o caso dela ficou muito marcado, né?
Mas até que ponto cabe a nós, né, cabe à sociedade impedir da pessoa de seguir a vida dela, né? Isso vale para os anônimos, né? Se a Suzane é um ícone, né, desse perfil, e os anônimos, né? Tem muitos por aí que têm dificuldades de voltar a seguir a sua vida. É uma questão muito difícil mesmo. Quem somos nós para julgar, né? O não Sim. julgamento é algo para a gente pensar. Fabiana Ratti, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema. Então, assim, eu tenho, assim, acompanhei desde a faculdade, lá tenho 25 anos de formada, o fim das instituições psiquiátricas e tal. Mas a grande questão é de a gente não ter fortalecido o tratamento. Então, assim, o que eu sinto mesmo falta é, assim, de residência. Assim, a medicina, todos têm residência, sabe, para se especializar em psiquiatria, para se especializar em cardiologia e tal. Na psicologia, as pessoas, os psicólogos se formam, atendem 2, 3 pessoas na faculdade e não tem uma residência. Eu, particularmente, acho que essas faculdades que estão colocando profissionais no mercado poderiam fazer residências de 2, 3 anos e, por exemplo, ter como prática essa população carente e poder fazer essa troca e realmente atender as pessoas, porque sem tratamento dia a dia, toda semana, e esses precisariam, assim, 3, 4 vezes por semana atendimento, porque são casos graves, para que realmente a gente possa, em algum tempo, ter uma diferença na saúde mental, entende? É o que eu penso, porque, por um lado, ficam profissionais sem experiência, então não conseguem se fortalecer como psicólogos no mercado, e, por outro, uma população que está precisando de atendimento e sem atendimento, porque eu não sei o quanto o SUS sozinho ali já está abarrotado, que eu saiba, né? Assim, conseguir realmente tratar e ainda evitar assim, violência, não é? Assim, reincidir no crime. Então, é uma carga muito pesada que precisaria de uma força-tarefa forte, né? Ouvi a Thaís também a respeito desse tema, não é exatamente a sua área, né, Thaís, mas a sua impressão a respeito. Na verdade, Mauro, eu concordo muito com o que a Fabiana realmente estava falando, né? Nós não temos, nem no particular, e no SUS também carece de profissionais que são habilitados para poder fazer uma intervenção clínica e um acompanhamento clínico, porque esses pacientes, eles precisam de um acompanhamento de perto clínico. Então, além de precisar de um trabalho multidisciplinar, né? Não é só o psicólogo também, tem o psiquiatra, tem o médico, e também temos que ver que com o fechamento justamente dessas instituições, aonde essa população vai morar? Será que as famílias vão aceitar elas de volta? Então, é um tema, assim, muito polêmico. Oi, Mauro, eu queria pegar um Sim, gancho com a doutora que ela sim, doutor. colocou, que era exatamente isso que eu estava pensando em completar, que é assim, essas pessoas, além de elas estarem presas, elas cometeram algum crime ligado ao transtorno mental. As famílias, diferente das famílias dos presos que não estão nessa situação, elas muitas vezes não querem esse paciente de volta. Elas não É. têm como cuidar, dar remédio, fazer a contenção desses pacientes. Então, a doutora Thaís levantou uma coisa super importante, que além da equipe multidisciplinar, teria que ter nessa política pública um apoio às famílias para que eles recebessem esses pacientes de volta, que são pacientes, são presos pacientes, para garantir, né? Mas eles têm famílias, eu já trabalhei com algumas dessas, que morrem de medo do parente dele sair do hospital porque matou mãe, matou irmão, matou filho, né? Então, assim, o que a doutora Thaís colocou, acho que fecha bem essa questão do que você levantou. Muito bem, esgotado esse nosso primeiro tema do programa Gente que Fala. Às quartas-feiras por aqui, sempre as questões relacionadas à saúde, bem-estar e comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista.
Thaís, eu vou com você agora para falar o seguinte: vamos falar sobre a conexão entre o intestino e o cérebro e a influência da microbiota intestinal sobre o humor, sobre a saúde mental. A microbiota é o conjunto de micro-organismos no intestino tão essenciais para a digestão e para a saúde geral, não é verdade? Enquanto a microbiota saudável fortalece o sistema imunológico, o contrário, ou seja, no desequilíbrio, isso tudo pode causar doenças. Como é que está a saúde intestinal do brasileiro, Thais? Na verdade, bem mal. Nós nunca tivemos tanto diagnósticos de síndrome fúngica, tanto diagnóstico de leaky gut, desbiose intestinal, câncer, né, de intestino, câncer do cólon, e isso está sendo de uma forma vista pela medicina muito preocupante, porque por mais que haja a informação da alimentação saudável, ainda as pessoas persistem em alimentos que não contêm ali tantos nutrientes, né, Mauro? Na verdade, ainda há muito fast food industrializado, as pessoas não leem rótulo nutricional, ainda ingerem bebida alcoólica, muito refrigerante. Então, quando a gente fala da parte mental, a gente tem o nervo vago que desempenha um papel crucial na comunicação bidirecional entre o cérebro e o intestino, que a gente conhece no mundo científico como o eixo cérebro-intestino, né? E ele controla funções digestivas, na verdade, além do nervo vago, ele ser também responsável por modular o nosso estresse, influenciando na nossa microbiota intestinal, tendo uma relação direta com a saúde mental, contribuindo para ansiedade e depressão. E a gente percebe que essa interação cérebro-intestino, ela mexe com a composição da microbiota, né? Principalmente no desequilíbrio das bactérias que são benéficas, que elas contribuem para a digestão, absorção, utilização dos nutrientes. Então, influencia diretamente o metabolismo energético, contribuindo com uma maior inflamação sistêmica, que, em muitos casos, a tal da resistência insulínica, né? Que são fatores que contribuem, por exemplo, para o ganho de peso. É uma via de mão dupla, né? Entre cérebro e intestino. O cérebro modula o intestino e o inverso também é verdadeiro. Se algo não vai bem no intestino, você não vai desempenhar bem as suas atividades, e o organismo vai oferecer um bom desempenho também, porque o cérebro estará recebendo informações não adequadas, né? E vamos lembrar que a microbiota, a gente tem ali o desenvolvimento específico de vários neurotransmissores, né? Que são mediados ali pelo sistema nervoso central para melhorar sinapses, conexões, onde está a memória, a atenção, a concentração, o aprendizado. Então, sim, né, modular a microbiota intestinal, principalmente para poder reverter quadros de cansaço, fadiga, estresse, até tratamentos, Mauro, como depressão, a gente hoje acaba modulando a microbiota intestinal e tendo um ótimo resultado, por exemplo, clínico. Agora, o problema é complexo, essa questão da alimentação. Envolve vários fatores, né? Primeiro, informação a respeito dos alimentos. Muita gente, embora a informação seja farta, muita gente não tem o contato com a informação, não quer ir atrás. Por outro lado, outras têm as informações adequadas, mas também não levam a sério. A questão do custo dos alimentos, frutas, por exemplo, são caras, boa parte da população não tem acesso, elas são fundamentais, contêm nutrientes, enfim. Então, é um problema muito complexo de se resolver porque envolve várias questões. Mauro, na verdade, é muita desinformação, né? A gente fala informação, mas é muita desinformação. Há muito terrorismo nutricional. E a microbiota das pessoas, elas estão piorando por conta do terrorismo nutricional. Que não pode tomar leite, que inflama, não pode comer glúten, que inflama, não pode comer mais fruta, que inflama. Então, essas informações, né, que são anti-informações, têm atrapalhado bastante. E as restrições, principalmente dietéticas, aí para o emagrecimento. Então, os cardápios que são mais empobrecidos de carboidratos, principalmente integrais, que são ricos em fibras, também compromete muito a microbiota intestinal. As nossas fitobactérias, Mauro, elas se alimentam não de probióticos que as pessoas mandam manipular, de comida de verdade, ali da fibra que vem do arroz integral, do pão integral, né, dos grãos que são integrais, das frutas. Elas se alimentam de prebióticos que vêm da onde? Do legume, da verdura. Os probióticos, né? Quantas pessoas estão tomando leite e o alto índice ainda de osteopenia e osteoporose, crianças com dificuldades no crescimento.
E o leite e derivados são ótimos porque contém lactobacilos para modular a microbiota intestinal. São ricos em probióticos, assim como kombucha, kefir, kimchi. Então, uma alimentação, o simples bem feito, Mauro, uma alimentação equilibrada, com comida de verdade, né? Livre desses fast foods industrializados e uma boa ingestão de água por dia, pelo menos aí de 35 a 40 ml por dia, já é o suficiente para que você tenha uma excelente microbiota intestinal. Quem são os responsáveis por essa desinformação que você aponta e como combater isso? É muito difícil porque eu me vejo com colegas profissionais nutricionistas e muitos médicos, muitas vezes, que não têm conhecimento e embasamento justamente na nutrição, né, com propriedade científica, que de fato assusta a população. Né? Hoje as pessoas estão parando de tomar leite porque inflama. Né? As pessoas elas não sabem se elas têm intolerância ao leite ou não, já tiram leite. Pais que têm tirado leite da criança e crianças, Mauro, hoje elas estão com déficit de crescimento e distúrbio hormonais por conta de falta de cálcio. Então, essas desinformações, esse terrorismo nutricional que assustam as pessoas, levam as pessoas a ficar doentes, não a saúde. Kleber, quero estender para você pelo seguinte: você é um profissional também ligado ao esporte, né, psicologia do esporte, e o atleta tem todo um trabalho necessário, né, com relação à sua alimentação, com relação aos resultados que ele precisa ter por meio do equilíbrio da sua microbiota, enfim. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Exatamente, atividade física do atleta, mas também de nós, né? A gente precisa de atividade física, a gente precisa de alimentação boa, alimentação adequada, a gente precisa de sono. Esse tripé, ele é uma base importantíssima, né, para o bom desempenho do atleta, mas para o bom desempenho nosso também, né, no dia a dia, que a gente possa atingir nossas metas, ter uma vida mais congruente, né, uma vida na qual o que eu penso, sinto, planejo, valorizo, eu consigo aplicar na prática. E no esporte, com certeza, a mesma coisa, né? Preciso visualizar, mas preciso ter base para visualizar e expressar, e desempenhar. Por aí. Fabiana, como é que você orienta no seu dia a dia, na sua área, os seus pacientes em relação à saúde intestinal? Então, eu penso um ponto bem sério é a discussão diagnóstica, não é? Porque mesmo essa semana mesmo eu recebi uma paciente com a questão de útero, não é? Assim, o quanto o útero é mal cuidado, assim, a recomendação era tomar anticoncepcional para organizar o ciclo, mas aí a pessoa não cuidou realmente do útero, né? Não fez os exames, não tratou a causa. E aí, o quanto depois, tratando assim, fazendo isso, uns 3 anos depois, vem uma depressão. Então, eu sinto assim, a gente poder ter mais tranquilidade de encaminhar para profissionais para conseguir ver assim, o diagnóstico mesmo. E mesmo assim, já tive pacientes com tumor no cérebro e que assim, mas não tinha feito o diagnóstico ainda. Então, eu encaminhei vamos fazer o diagnóstico, mas o que ele trazia? Também a questão da depressão, da insônia. E se a gente fica ali tratando a depressão, aí toma remédio, aí faz, ao invés de ver onde está a causa. Então, assim, eu tomo sempre o cuidado precisamos ter esse cuidado dos múltiplos diagnósticos, né? De assim, fazer um check-up, de ir em vários especialistas e poder a gente tratar a causa, porque eu sinto sim que muito das pessoas que estão aí tomando remédio de depressão, de insônia e tal, muitas vezes tem a causa em si em questões que podem ser cuidadas com nutricionista, com não é, uma melhor condução na ginecologia e em outros, né? Então, essa parceria, o meu ponto é a parceria com os médicos. Pois não. Doutora Sônia Palma, na sua especialidade, os cuidados com a saúde intestinal, em especial no caso dos pacientes com déficit de atenção. Eu ia falar, na verdade, dos autistas, né? Do Ok. espectro,
a gente hoje sabe, estuda, nós já fizemos até uma revisão publicada sobre isso lá na Unisa, o quanto essas crianças com TEA têm essa alteração da microbiota, principalmente, provavelmente é isso que causa a seletividade alimentar, que é tão grave nessas crianças, os problemas de dores abdominais, que perturbam a agressividade, a irritabilidade das crianças com TEA, parecem estar ligadas a essa desbiose intestinal, né? Então, e além do que, como a doutora colocou, a doutora Thais falou, muitas dos probióticos podem vir naturalmente da alimentação, só que essas crianças não comem, então a gente precisa suplementar. Existe um grupo chinês de pesquisadores que estão tentando identificar entre os probióticos qual seria um marcador para a questão da desbiose intestinal dos autistas. Ainda está muito no começo, eles conseguiram identificar um ou dois, mas ainda com não muita convicção, porque a partir daí poderia direcionar, né, e aí profissionais como a doutora Thais poderiam direcionar o tratamento de uma forma mais específica. Então, eu chamo muita atenção, foi muito importante esse tema, por conta. O TDAH também, a ansiedade, a depressão, mas o transtorno de espectro autista tem isso hoje bastante estudado e bastante importante o reconhecimento disso. Muito bem, a gente vai seguir para o próximo assunto aqui no programa Gente que Fala, quarta-feira, com as questões relacionadas à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. A Fabiana Ratti, ela está lançando um livro, ela lançou o livro Café com Freud e Lacan, A Dor de Existir. Já já a gente vai falar a respeito deste tema. Antes disso, eu só quero ler aqui uma rápida nota para a nossa audiência, para dizer o seguinte: a Escola Superior do Ministério Público da União e a ONU Mulheres estão promovendo, esta semana, até sexta-feira, em Brasília, um seminário sobre a inclusão da perspectiva de gênero no orçamento público. O encontro conta com a participação de autoridades dos três poderes e do Ministério Público, além de especialistas das Cortes de Contas, de órgãos de controle e de organismos internacionais. Entre os mediadores, temos a Luciane Pereira, ela participa hoje, ela é presidente da Audi-TCU, ou do Audi-TCU, e é diretora de assuntos da área federal da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Olha, o público pode acompanhar a programação deste seminário pelo YouTube, e nesse acompanhamento o público vai receber a certificação por atividade assistida. Funciona assim: ao final de cada painel ou conferência, um QR Code vai ser disponibilizado para confirmar a participação e gerar esse certificado para o público, para toda a audiência. E a programação está sendo transmitida no canal do YouTube do Gente que Fala. Mais informações a respeito, se quiser obter, lá na página escola.mpu.mp.br, escola.mpu, Ministério Público da União, né? .mp.br. Dado o recado, vamos aqui então falar sobre o livro da Fabiana. Olha, o Setembro Amarelo é uma campanha dedicada à prevenção do suicídio. Essa campanha aqui no Brasil teve início em 2015. A literatura existente, que é cada vez mais farta, felizmente, né, ajuda a difundir a conscientização sobre esse tema, ensina o reconhecimento dos sinais, faz com que as pessoas se encorajem a falar do assunto. Aí é que entra a psicanalista Fabiana Ratti, ela é autora desse livro que eu destaquei, Café com Freud e Lacan, A Dor de Existir. A obra começa falando sobre a dor de existir, sobre o nascimento, o primeiro choro e o início do desconforto disso que a gente chama de vida, né? Pois é, Fabiana, o nascimento já é o primeiro momento de dor do ser humano, é isso? Isso, já nasceu, não é? A gente já precisa chorar para vir o alimento, para trocar a fralda, não é? Assim, e aqui eu tenho 3 livros, eu estou num movimento forte pela saúde, porque eu sinto isso, assim, que primeiro que você falou assim, né, o Setembro Amarelo. Então, muitas vezes a gente fala, nomeando Setembro Amarelo já é um alívio, porque assim, falar a palavra suicídio, não é, ou tirar a vida, muitas vezes é complicado, assim, o quanto mexe com as pessoas e algumas pessoas. Então, e hoje a minha questão é assim, por isso o movimento, antes da pandemia, a gente ouvia menos, assim, e as pessoas vinham por vários motivos para tratamento.
Mas após a pandemia, eu recebo no meu consultório, muitas vezes, toda semana, alguém, alguma família que pede apoio, que passou por uma tentativa. É uma estatística muito alta, assim, entende? E né, o que está acontecendo, como que a gente não está vendo. E, assim, então, eu comecei a escrever o ano passado, e estou no terceiro, e nesse terceiro estou lançando, né, a dor de existir, e eu coloco 15 pontos, né? Começa com a dor do nascimento, mas o quanto a gente vai tendo dificuldades ao longo, dificuldades não, coisas normais, mas que vão machucando, sabe assim? E assim, quantos nãos os nossos pais falam para a gente que precisa, mas o quanto vai ali machucando, o quanto na escola a gente tem, não é, frustrações. Eu trabalho, né, com esses autores Freud e Lacan, então eles falam sobre a privação, frustração, castração, que são as perdas. E o meu ponto assim é que a gente está numa sociedade que fala, tá muito esse ponto assim, pensa positivo, tudo vai dar certo, tudo dá certo no final. Por um É. lado, é um incentivo, assim, né, de fique bem. Por outro, tem um incentivo quase a não faça nada, fique apático, né? Deixa rolar que vai acontecer. E aí as pessoas têm muito a sensação, elas vêm muito com essa frase assim para o consultório, de que olha, tá todo mundo bem, tá todo mundo ótimo, tem as redes sociais aí que as pessoas ficam postando dessa forma, e as pessoas ficam com o imaginário assim de que todo mundo consegue, se falam assim tanto que vai dar tudo certo, então todo mundo consegue, menos elas. E aí elas vão se isolando, as pessoas vão ficando solitárias e vão ficando com... E aí o meu ponto é isso, assim, a minha campanha, assim, não é? De que, assim, são vários atropelamentos na vida e mesmo uma perda, que seja de namoro, que seja de familiar mesmo, uma questão de trabalho, e a gente tem que acordar no dia seguinte, tá ótimo, vida que segue, não, né, não sofri, vamos para a festa. E Freud explica que todas essas dores vão ficando ali inconscientemente, no inconsciente, né? Vai ficando guardado ali, e a ansiedade para a psicanálise é isso, chega um momento que explode, assim, não é? Tudo que está lá Então, guardado, jogado, porque a pessoa não refletiu, não parou, não olhou. Então, assim, tanto essa questão de se tratar, quanto o ponto de, assim, refletir, sabe? Assim, será que se a gente tem... Pois não, pode falar. então a dor de existir, ela não passa, ela fica lá perdida, ela está lá guardada no subconsciente e ela precisa ser tratada com a psicanálise, ela precisa passar, não que ela vai passar, mas ela vai ser diminuída com autoconhecimento a partir da psicanálise. Isso, essa é a ideia, assim, de que todos ser humanos, não é assim? Mesmo isso, assim, a gente perdeu um ônibus, que cheguei atrasado, né? Já dá aquela dorzinha, assim, ou mesmo aqueles que, né, assim, de, ai, acordar, hoje eu não queria. Então, a dor de existir faz parte do ser humano. E se a gente puder conversar, dialogar, refletir, não é? E eu faço essa campanha, assim, de que a gente pode não fazer, mas, assim, está instituído que 2 vezes por semana, 3 vezes a gente tem que fazer ginástica, exercício, que a gente precisa o máximo possível se alimentar bem, que a gente precisa escovar os dentes 2 vezes, 3 vezes no dia, ir ao médico. Mas na saúde mental tem essa coisa de bola para frente, vamos, vamos, vamos. E assim, eu queria instituir assim 10 minutos por dia para refletir, pensar no sonho, mas sabe, fica tudo o sonho. Bobagem. Sonhei assim, bobagem. Eu tive uma intuição, um sentimento. Mas bobagem. Muitos chegam aqui no consultório e falam assim: eu sabia que não era para namorar essa pessoa. Eu sabia que não era para aceitar este trabalho. Mas sabe, por que não se ouviu? Por que não refletiu? E só depois a pessoa percebe que tem ali, que tinha no emocional dela, não estava no racional, estava no emocional dela, uma verdade, algo que ela estava sentindo que não estava bom, que não estava legal, e vai pulando, não é assim? E aí o suicídio vem nessa hora que já pulou tudo, e a dor de existir está enorme.
Se muitas vezes, ou sempre, quase sempre, as pessoas olham na rede social aquela pessoa igual a ela, como sendo alguém que está melhor, que está muito bem, que está 100%, o que dizer então das celebridades, os influenciadores digitais que, né, tem absolutamente tudo, tem as vidas mais sofisticadas, e tem dinheiro, e tem carrões, e tem, enfim, tudo isso. Como é que isso rebate, né, nas pessoas que já tem É. esse pensamento de que aquele que é igual já é melhor? Imagina uma celebridade. É. Então, tem um capítulo do livro que é dedicado ao objeto idealizado, não é? Assim, o quanto existem alguns que ficam nesse ponto de idealização, não é? Que ficam tem o dinheiro, tem o poder, tem a alegria, quase como se tivesse tudo, e o quanto a sociedade, muitos ficam ali, assim, e aí precisam fazer cirurgia plástica correndo. Uma coisa é se cuidar, logicamente, se tratar, fazer, mas outra coisa é ficar nessa idealização que você está muito bem, né? Ficam hipnotizados por aquilo, por aquela coisa mágica, e assim, a ponto de abandonar a própria vida, o próprio estilo. É um perigo, é um perigo. Para a gente fechar esse tópico, Fabiana, o livro Café com Freud e Lacan, A Dor de Existir, que é a sua obra, ele é para o leigo, ele é para as pessoas, ele é para os profissionais da área, porque você está falando de Freud, pai da psicanálise, você está falando de Emily Lacan, que ele é pós-Freud, né? Seguidor. Ele moderniza a Isso. obra de Freud, né? Uhum. Enfim, é uma coisa mais para profissional ou para o leigo no dia a dia, você Para o consegue... leigo, para o leigo no dia a dia, me esforcei bastante, não é? Tem o Café com Freud Lacan 1, que é sobre liderança, Café Floco 2, Café com Freud Lacan 2, que é sobre empreendedorismo, e esse sobre a dor de existir. Assim. Então, os três, eles conectam, porque Freud e Lacan, eles ficaram muito herméticos, muito fechados na academia, assim, falavam de uma forma muito difícil, trabalhosa, e as pessoas não tiveram acesso. Então, o Café com Freud e Lacan é para o leigo, para todos. Então, está servido o cafezinho com Freud e Lacan pela Fabiana Hatt. Vamos aqui para o nosso próximo assunto, o programa Gente que Fala de quarta-feira, com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Kleber Kaplar, a gente falou ontem aqui no programa Gente que Fala sobre o aumento do número de suicídios entre policiais militares em São Paulo. Vou repetir os números que a gente tratou ontem. No ano passado, foram 43 casos registrados, e esse número supera a soma de PMs mortos em serviço e no horário de folga, e também de agentes aposentados assassinados. Tem também, a gente destacou um levantamento que foi feito com 300 empresas no Brasil, revelando que o índice de tentativas e pensamentos de suicídio no trabalho aumentaram 367% em 2023. Em relação a 2022. Isso mostra, claro, né, Kleber, a importância dos cuidados especiais sobre a saúde mental dos trabalhadores, ou seja, no mercado corporativo e também, claro, na Polícia Militar. Enfim, estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, já chegando ao final, e o que a gente precisa observar a respeito, no dia a dia, nesse tema que muitas vezes é tabu, tem gente que fala, não vou tocar no assunto porque isso é perigoso. Não é perigoso, a gente tem que falar, a gente tem que tratar, a gente tem que mostrar quais são os sinais daqueles que têm ideação suicida, enfim, tudo isso. É isso aí, Mauro. E que curioso você falar desse dado da polícia. Eu tive a oportunidade há alguns anos de fazer uma palestra na Guarda Civil Metropolitana e me tocou muito, sabe? Como eles se emocionaram ali, né? Como deve ser difícil, né? Trabalhar sob tanta pressão e não ter esse escoamento. E vamos lembrar, né? Essa campanha Setembro Amarelo surge, né? Antes do Brasil, mundialmente, um caso de um rapaz, o Mike M, que ele tira a própria vida, mas daqueles casos que são inúmeros, no qual ninguém está percebendo o que está acontecendo. Não é um suicídio anunciado. Que a gente é useiro e faceiro em criar normas, né? Acontece quando a pessoa anuncia. Ou então, se anunciou, não vai fazer. Não existe uma regra, né? Então, importante a gente falar, que não tem uma regra, importante a gente falar
que pode acontecer com cada um de nós, com qualquer um de nós, que o sofrimento muitas vezes é invisível e que por isso, falando sobre isso, a gente pode ajudar as duas pontas. A gente pode ajudar a tornar comum, a tirar o estigma de quem tem a ideação suicida. Sim, a gente pode. A gente pode apresentar para essas pessoas canais em que ela possa encontrar caminhos, alternativas, né? O CVV, por exemplo, é um número que, se você ligar 188, é uma ligação gratuita, desde 2017 ela é gratuita, e você vai ter ali, no mínimo, um pronto-socorro emocional, né? Falo com muita alegria do CVV, tive a oportunidade de ser voluntário do CVV, e sei o valor desse trabalho, né? Preventivo mesmo. A pessoa não está... Não é todo mundo que liga para o CVV que está com ideia suicida, mas a pessoa está ali deprimida, solitária, angustiada, e pode ligar e ter um ombro amigo. Então, essa é uma ponta importante, um canal, né? Além dessa pessoa também buscar conexões sociais, buscar amigos, buscar alguém para expressar. Ela não vai ser necessariamente repelida, né? Porque muitas vezes fica essa ideia, nossa, eu estou com um pensamento tão diferente, eu posso ser discriminado por isso. E a outra ponta? A gente precisa estimular as pessoas, a gente precisa orientar as pessoas, que as pessoas podem ser úteis nesse momento. Cada um de nós podemos fazer mais, né? Podemos escutar, podemos parar. A gente escuta, a gente normalmente não escuta, né? A gente escuta olhando o celular, né? Interrompe a pessoa, tal. Ah, isso eu já sei, tal. Não sabe, porque não ouviu direito, né? Então, a gente pode orientar um avanço nas duas pontas. Aproveitando a sua experiência enquanto voluntário do CVV, quem liga lá, quem você atendeu, você disse que não é necessariamente aquele que tem a ideação, não está com pensamento suicida, mas aquele que está. Como é que é essa abordagem? E aquele que liga porque reconhece os sinais em alguém e precisa de ajuda para lidar com essa questão. Ótimo. Pois é, a filosofia do CVV, ela parte das ideias do Carl Rogers, psicólogo americano, humanista, e tem como base a escuta ativa, ou seja, eu vou escutar empaticamente essa pessoa e vou aceitá-la incondicionalmente. Então, eu não vou julgar ela, né? Eu não vou dar conselho para ela. Não, você faz isso, olha, faz o seguinte, pensa nisso e tal. Não. A ideia é estar junto. A ideia é acolhê-la. É criar um ambiente seguro, um ambiente respeitoso, que a partir daí ela possa se reerguer. Ela possa, por ela mesma, se reencontrar. O Rogers e a psicologia humanista orienta, ou tem como filosofia, a ideia de que a pessoa por si só traz nela a tendência inata para se autorrealizar. Mas para isso ela precisa de condições mínimas de segurança, de afeto, de acolhimento. E é esse o papel que a gente deve fazer nesse primeiro momento, né? Depois temos as técnicas todas da psicanálise, da psicologia e tudo mais, né? É uma outra etapa, mas nesse primeiro momento a pessoa precisa ser acolhida, ser respeitada. E se você puder ajudar alguém, né, você ouvinte que está nos acompanhando, a ideia é isso, né? É estar junto dela, né? Olhar nos olhos dela, dizer para ela do fundo da sua alma que você pode não estar entendendo direito o que é, mas que você está junto com ela, né? Que você a apoia, você pode contar com ela. Isso é muito importante, né? Há um preconceito também, né? Há um estigma em relação às pessoas com ideais, com ideação suicida, porque muitas vezes a pessoa, um familiar, mas isso é covardia, não faça isso, né? Então, como Você tem tudo, você tem tudo. o que está te faltando, né? Por que isso? Então tem esse preconceito, não? Exatamente. Que é o julgamento, né? Eu não estou sendo empático quando eu faço isso, né?
Por isso que eu costumo falar, Mauro, que quando a gente se dispõe a ajudar alguém que está numa situação dessa, a gente está fazendo um curso de ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais empática, mais solidária. Tem estudos que mostram isso, né? Quando a gente faz uma ação benevolente para alguém, não ganha só quem está recebendo, ganhamos nós, né? Nós temos um reflexo bioquímico poderoso em nós. Ganha quem está assistindo. Quem está assistindo a ação é comovido, né? É tocado por aquela cena. Ganha quem fica sabendo, né? Se você contar na sua casa hoje, quando você chegar, que você viu uma ação bacana na rua, sua esposa vai ficar sensibilizada com aquilo, né? Então, é uma oportunidade da gente quebrar padrões, né? De tentar impor o nosso estilo para o outro. Diante de uma situação ali de um tentante, né? Qual é o profissional indicado para demover a ideia desta pessoa? É o psicólogo? É a polícia? Enfim, quem chamar neste momento que você observa que alguém está tentando um suicídio? Então, eu não vou demover nada. E isso Hum. pode ser impactante, eu falar isso, né? Como assim, né? Essa é a filosofia do CVV, por exemplo. Eu vou estar junto da pessoa ali. Eu vou tentar sentir o que ela está sentindo. Eu vou tentar dar o suporte emocional para ela ali, né? E vou respeitá-la. Isso quer dizer que eu vou aceitar ela se jogar na ponte? Já aconteceu comigo algumas vezes, no plantão, né? Poxa, é difícil, às vezes horas. O plantão do CVV era um plantão longo, e você às vezes ficava horas com a pessoa, e a pessoa falando das suas emoções, da sua angústia, que estava pensando em cometer tal ato, e você ali junto da pessoa, né? Agora, se eu falo, não, não faça isso, mas não faça isso, por quê? Né? Eu enveredo por um lado que eu vou entrar eu não vou ter controle da situação e eu vou estar me distanciando do que ela está sentindo, né? É difícil, realmente não é fácil, não. Vamos seguir, gente. Próximo tema do programa Gente que Fala de hoje é a quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. O Ministério da Educação está estudando um pacote de ações que pode proibir o uso de celulares nas escolas públicas e particulares do país inteiro. Estudos científicos internacionais já mostram que a medida traz impacto positivo, não apenas na atenção em sala de aula, e no desempenho dos estudantes, mas também na saúde mental dos professores. Doutora Sônia, olha, esse texto deve ser enviado em outubro para o Congresso, um texto do Ministério da Educação ainda está em análise. E olha, a proibição celular nas escolas mobiliza parlamentares há quase 20 anos no Brasil, nunca Sim. nada foi aprovado nesse sentido, a conversa vem de longa data. O que pode acontecer? E a sua análise a respeito sobre essa proibição, se pode trazer os resultados efetivos, aquilo que se espera? Eu acredito que o uso, né, a levar o celular para a escola, poderia até ser levado. Existem escolas hoje que os alunos chegam com o celular, tem uma caixa onde eles depositam o celular, ou eles retiram na hora do intervalo, ou eles só retiram na saída da escola, né? Porque às vezes eles precisam chamar um Uber, precisam fazer alguma comunicação. O mais importante é que esse celular não seja usado na escola, primeiro como um motivo de distração, né, das matérias que eles estão assistindo, que não seja para fazer, como a gente tem visto, comunicação dentro da aula, para fazer bullying com outros colegas, eles ficam mandando mensagem, fazendo bullying do professor, dos colegas deles. E no recreio, no intervalo, né, o quanto é importante a restrição do celular para que eles possam interagir, possam conversar, possam jogar, possam brincar, possam não ficarem o tempo inteiro nesse isolamento, né, com o celular, ou então em grupo fazendo acessos que não seriam talvez permitidos ou não seriam bons para esses alunos. Então, mas sempre eu acho que esse limite já deveria começar em casa. É uma pena que a escola é que tenha que dar esse limite, né? Os pais deveriam ter já o reconhecimento e a orientação para essas crianças do uso adequado do celular em qualquer espaço, não só na escola, né? Agora, sobre a efetividade desses estudos, que esses estudos internacionais nos mostram,
mas em relação a países desenvolvidos, em relação a países onde a educação está num outro nível. A gente precisa comparar coisas iguais. Então, você aplicar esses estudos aqui no Brasil, numa situação onde a educação não acompanha o andamento como ela fora, em Sim. crianças que muitas vezes não tiveram a mesma base, muitas vezes não, certamente não tiveram a mesma base do que aquilo que é proposto em países desenvolvidos. Essas metodologias podem funcionar da mesma maneira em locais diferentes? Essa é um viés, né, da metodologia. Quando você tem uma pesquisa fora de um país, onde principalmente a questão da língua também, né, dos costumes, você tem que validar no país onde vai ser aplicado aquele trabalho. Né? Validar quer dizer, você precisa trazer essa metodologia, aplicar no número de pessoas, de crianças, adolescentes suficientemente grande que você possa concluir alguma coisa dentro da nossa população, da nossa língua, da nossa cultura, do nosso nível de desenvolvimento cultural e tudo. Mas, de qualquer maneira, a questão do uso do celular, ele é universal, né? Não é só no Brasil que nós temos as questões com o celular. Então, é o que eu estou colocando. Eu acho que, além desses estudos, eu acho que a escola precisa realmente tomar uma posição frente ao abuso que acontece com o celular, mas também acredito que deveria ter uma parceria com as famílias para que isso fosse também continuado dentro da família, né? Para E que por que, tivesse uma eficácia. e por que que a gente está falando de proibição do uso do celular no ensino básico, na escola fundamental, e não estamos falando na escola universitária? A senhora é professora universitária, o mesmo problema acontece entre os adultos em sala de aula nas universidades. Sim, sim, eles usam. Você está dando aula, eles estão mexendo no celular, né? Então, eu já até cansei. Antigamente eu pedia para que eles parassem, e tal. Atualmente é difícil. Então, mas eu acho que aí tem é que assim a coisa não acontece só na universidade. Ele vem da educação básica, passa pelo ensino médio e vai para a faculdade. Né? Em casa é a mesma coisa, né? Os pais não limitam o uso do celular. Tem crianças que usam 6, 7 horas durante o dia algum tipo, não só celular, mas algum tipo de comunicação em redes sociais. Não estudam para poder ficar nas redes sociais. Então, eu acho que a questão é complexa, porque não é só. A escola é uma parte, mas tem que fazer a junção de tudo. As universidades, a gente imagina que já são adultos que escolheram por opção estar nesse curso, então eles deveriam ter uma outra maturidade, né, frente ao curso que eles estão fazendo, à profissão que eles estão fazendo. Mas, infelizmente, o que se vê generalizadamente, o celular é muito mais atraente do que a própria sala de aula. Eu brinco que eu faço de tudo na sala de aula para chamar atenção, mas mesmo assim eu perco para o celular, porque é muito mais interessante, né? É muito mais rápido o estímulo. Aí tem a questão da dopamina, tem questões de neuroreceptores. É muito mais fácil, né, eu me engajar no celular do que com uma aula ao vivo, por exemplo, né? Gente, o tempo correu e eu vou entrar aqui nas perguntas da audiência, uma para cada um, e muita brevidade aí com vocês nas respostas para a gente conseguir atender toda a nossa audiência aqui. Thaís, o Jaime está com a gente, valeu, Jaime, todos os dias participando e perguntando. Ele quer saber o seu entendimento sobre o grande número de complexos vitamínicos que prometem, inclusive, a eficiência, prometem, inclusive, eficiência para restaurar a libido e prevenir doenças. Bom, em relação a esses multivitamínicos, né, Mauro, vou ser bem breve aqui. Em primeiro lugar, você tem que ter uma boa microbiota intestinal para fazer a digestão e absorção dessas vitaminas, senão a pessoa só faz um xixi mais caro. E Uhum. lembre-se que, na verdade, o mais importante é ter uma alimentação saudável. É isso que vai garantir, de fato, a pessoa ter boa saúde, para poder estimular hormônios sexuais, além da atividade física, que é o que mais modula hormônios sexuais. O Kleber, o Jaime também te pergunta se a hipnose pode ser aplicada em atletas. Pode, sobretudo para melhoria de processos de visualização, né? E assim associar uma melhoria de performance. Pode sim, com certeza. Olha a pergunta, outra pergunta do Jaime aqui, Fabiana, ele diz o seguinte:
como é que você se situa, enfim, seu entendimento sobre a cura do homossexualismo proposto por pregadores evangélicos? Nossa, isso Freud, eu respondi a resposta do Freud. Freud, lá, 1901, ele teve, 1901, não sei exatamente, mas bem lá no começo, a jovem homossexual, e ele falava já para a família, não se trata de cura, se trata para que a pessoa possa se sentir melhor e se relacionar, e a família digerir esta ideia, e não o contrário. Ele também te pergunta, não, aqui a outra pergunta é da Rebeca, Fabiana. O seu livro trabalha mais com algum exemplo de experiência de vida? Porque você fala do Muitos nascimento. Hum. Muitos exemplos, eu trago muitos exemplos, e a minha campanha é exatamente essa, de que não chegue na tentativa, né, mas que a gente que possa conhecer conceitos e saber antes, né, das tentativas de suicídio, e com vários exemplos de ansiedade, depressão, sabe assim, muitos exemplos. Sônia, doutora Sônia, também a pergunta do Jaime aqui. Transtorno bipolar numa fase mais intensa pode levar ao suicídio e mesmo a um assassinato? Sim, o transtorno bipolar e a depressão são os maiores fatores de risco que nós temos para o suicídio, no seu comportamento de suicídio, tentativa e o ato final. Homicídio, eu acho mais complicado, tá? E deveria ter, por exemplo, uma fase maníaca muito, muito intensa, ou uma depressão mais profunda, psicótica, onde o paciente confunda a realidade e a fantasia. É possível, sim. Por isso, era uma coisa que eu queria falar rapidinho, é tão importante no paciente suicida identificar qual é o transtorno psiquiátrico de base e tratá-lo. É depressão, é transtorno bipolar, é transtorno de personalidade. Thaís, última pergunta para você, em 5 segundos. Quais são os alimentos que prejudicam o desempenho da microbiota, causando mal para a saúde? É a Janaína que te pergunta. Na verdade, a restrição de carboidratos, porque as nossas fibobactérias se alimentam de fibras. Viva o carboidrato, então. Gente. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira por aqui, sempre desfilando os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Agradecimento a cada um de vocês pela presença. Kleber Kaplar, psicólogo clínico, pós-graduado em saúde da família e psicologia do esporte. Thaís Verdi, nutricionista, professora, palestrante e cientista. Fabiana Ratti, psicóloga, psicanalista e pesquisadora. E doutora Sônia Palma, médica psiquiatra, professora universitária na Unisa, Universidade de Santo Amaro, e ela integra a BDA, Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Um abraço para todo mundo, mais uma vez obrigado pela audiência. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, 23 anos no ar, a apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV e TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões, 5 da tarde. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço para todo mundo, tchau, até amanhã.